espíritas, precisando de médiuns. Puro engano. Os espíritos desencarnados formam grupos de auxílio em todo o planeta, lutando para que saia do estágio em que se encontra. O que estava sendo passado para nós era difícil de acreditar. A mulher, em busca de igualdade, perdendo-se nos caminhos da vida. A projeção, vimos o tráfico de mulheres de 19 a 25 anos, as redes de prostituição e a alta das mulheres brasileiras no mercado de outros países. Essas jovens, de aparência humilde, sendo levadas para outros países, faziam-nos lembrar a época da escravidão. E como custam barato. Cada mulher custa, para seu aliciador, de 500 a 600 dólares. Todos esses assuntos foram ali tratados e muitos outros discutidos. Alguns espíritas irão perguntar, o que a espiritualidade tem a ver com isso? Isso é coisa de polícia. Queremos dizer, aos indiferentes à dor alheia, que nossos livrinhos desprezados por muitos deles, têm salvado muitas vidas, e esperamos que este venha tocar o coração das mulheres, principalmente daquelas que não dão muita atenção à família, cujos filhos ficam perdidos nas madrugadas. O filme agora mostrava as belezas da natureza, as praias, os mares, os rochedos, os jardins, as crianças. Eu estava muito emocionado e fui o último a sair dali. Gessé, aproximando-se, falou-me. Luiz Sérgio, gostamos muito de estar ao seu lado. O irmão vive cada situação que presencia e se coloca como leitor dos seus livros, pelo tanto que se esforça em aprender as lições nas nossas faculdades. Não podia imaginar, Gessé, que por detrás do palco da vida dos encarnados existisse um outro mundo, o da dor e da degradação humana. Esta nossa peregrinação pelas pequenas faculdades tem por fim levar até o leitor espírita um pouco da preocupação dos departamentos com a sociedade, não é mesmo? Irmão, a cada dia deparamos com crianças cada vez mais adultas. É de causar desespero ver meninas de 6 anos vestindo-se como mulheres, cabelos pintados e roupas sensuais. Naquele belo lugar, agradeci a Deus todas as aulas que temos recebido. Encontrava-me longe do grupo, quando Joanito, aproximando-se, falou. Luiz, a terra prometida será o grande troféu daqueles que perseverarem. Porém, está nas mãos de cada um o mapa do caminho que leva a Deus. Joanito tinha razão. Quantos se dizem seguidores do Cristo, mas praticam iniquidades, principalmente aqueles que recebem do plano espiritual todas as orientações e ainda vivem apegados à matéria. Não se concebe um filho de Deus prepotente, vaidoso, falso, perjuro. Ele precisa se conscientizar de que nasceu só e sozinho terá de prestar contas de seus atos. Nisso, Hilário nos chamou. Iremos a outra faculdade, para novos aprendizados. Capítulo 16. O aquecimento da Terra. O lugar pareceu-me uma nave espacial, tão diferente era. Sentei-me, aguardando o instrutor, que logo deu entrada no local. Proferindo uma bela prece, citou o Salmo 97, O Senhor é Rei, exulte a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e trevas o envolvem, justiça e direito são a base de seu trono. Diante dele avança o fogo, devorando, ao seu redor, os adversários. Os relâmpagos clarearam o mundo, a terra viu e estremeceu. Os montes derreteram-se como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamaram sua justiça, e todos os povos contemplaram sua glória. Envergonhados ficaram todos os idólatras e os fanáticos das divindades, prostraram-se diante dele todos os deuses. Depois, recitou o Salmo 105, converteu a água em sangue e fez morrer os peixes. Em seu país pulularam rãs, até mesmo nos aposentos do rei. Ordenou que surgissem insetos e mosquitos em todo o território. Em vez de chuva mandou-lhes granizo, chamas de fogo sobre o país.
devastou-lhes as vinhas e figueiras, destroçou as árvores da região. O instrutor colocou-nos a par do aquecimento da Terra. Falando sobre a mudança climática que vem ocorrendo, mostrou os países julgados causadores da emissão dos gases do efeito estufa. O homem está tentando retardar a evolução do planeta, porém o mundo espiritual luta para que isso não venha a ocorrer. Foi-nos mostrada a mudança do clima, e o espanto: os principais países poluidores serão os mais beneficiados, porque as terras, hoje geladas, com o aumento da temperatura se tornarão cultiváveis. Vimos também o tão falado buraco de ozônio e o que ele representa para a espiritualidade. Vamos imaginar que ele seja o ponto de embarque para os deportados da Terra. E o aquecimento do planeta. O palestrante mostrou o que é necessário fazer para que em todos os países o solo seja fértil, o que está faltando na atmosfera para melhorar as condições de plantio. O que deve fazer cada país para não afetar a produção de alimentos? Mostrou a seca em alguns países e, quando isso vier a ocorrer, o homem se unindo, as fronteiras se abrindo e os países ricos se preocupando com os fatos climáticos que estarão ocorrendo. A Terra sofrerá transformação, chegando a hora do parto quando sairá do seu estágio de expiação e provas, para se transformar na Terra prometida. Vimos o impacto da mudança climática sobre certas colheitas, a luta da terra contra a ganância dos homens poderosos. A mão de Deus pairava sobre as mãos do Cristo, para que este consiga, no prazo predito por Deus, receber o troféu da vitória. Todos nós estávamos emocionados. Os mansos herdarão a terra, os deuses do orgulho e do poder serão esmagados, como as pragas são destruídas pelos homens. Foi-nos mostrado o livro de João, o Apocalipse capítulo 22, e mostrou-me então um rio de água da vida, pura como cristal. Saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, de um lado e de outro do rio, havia uma árvore da vida, que dava 12 frutos, cada fruto em seu mês. As folhas da árvore eram saudáveis para as nações. Já não haverá maldição alguma e o trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Os seus servos o servirão e verão sua face e tarão o seu nome nas frontes. Já não haverá noite nem necessidade de luz da lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O instrutor explicou-nos que, quando a terra passar para novo estágio, os homens verão a face de Jesus novamente e que os versículos 1 a 5 mostram a terra regenerada, a terra prometida. Mas até chegar a hora, o homem sentirá sede e fome, e todo o avanço tecnológico sofrerá um abalo. Não só os grãos ficarão escassos, como haverá falta de água, e, na falta desta, virá a escuridão. Pois os rios terão diminuídas suas águas e a eletricidade ficará cada vez mais precária. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar as coisas que brevemente hão de suceder. Feliz aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Felizes os que lavam suas túnicas para terem direito à árvore da vida e entrar pelas portas que dão acesso à cidade. O instrutor elucidou. Lavar a túnica significa limpar o perispírito. Sem as imperfeições, teremos acesso à cidade divina, à terra prometida. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Podemos ter a certeza que o Cristo não dá salvação a esta ou aquela crença, ele só repreende os que não são dignos, os idólatras e os que praticam a mentira. Para não ser banido do planeta, o homem tem de lutar para ser bom. Não importa que religião seja a sua, importa, sim, que cada um se conscientize de que tem de lutar para chegar a Deus. O precursor de Jesus, Moisés, tirou o homem da prisão do Egito, das crendices, da idolatria, e o trouxe pelo deserto, que quer dizer a terra, o planeta, até chegar o momento das bodas do Cristo, quando ele e seus seguidores, isto é, os bons, herdarão a terra.
Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a desola, transforma a sua superfície e dispersa os habitantes. E acontecerá o mesmo ao povo, como ao sacerdote, ao escravo como ao senhor, à escrava como à patroa. A terra foi profanada pelos habitantes porque transgrediram as leis, passaram por cima dos preceitos, romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devorou a terra e são culpados os que nela habitam. Por isso os habitantes da terra foram consumidos e restaram poucos homens. Capítulo 25. O Senhor Todo-Poderoso prepara nesta montanha, para todos os povos, um festim de vinhos velhos, alimentos gordos suculentos, vinhos depurados. Fará desaparecer a morte para sempre. Neste trecho, é revelada a terra regenerada. Trata-se de uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre a transformação do planeta, quando ele sairá do estágio de provas e expiações para o de planeta regenerador. Os estudiosos da Bíblia afirmam que este trecho prova a imortalidade da alma. Quando o homem atingir esse estágio de evolução, a morte não existirá do modo como existe hoje. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e removerá de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis este é o nosso Deus, nós esperamos por ele. Ele nos salvará. Diante de nós, viemos as passagens de Isaías capítulo 65. Sim, vou criar novo céu e nova terra, já não haverá lembrança do que passou, nisto já não se pensará. A doutrina espírita é a única fonte de informação sobre estes versículos, porque seus livros falam do êxodo que ocorrerá com os banidos, os espíritos que desrespeitaram as leis de Deus e que serão levados para outro planeta. Podemos consultar o item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o progresso é lei da natureza. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. O versículo 17 do capítulo 65 de Isaías diz: já não haverá lembrança do que passou porque cessarão as reencarnações e o homem, regenerado, terá outra vida, diferente da do planeta de hoje, de provas e expiações. Dizem alguns biblistas, erroneamente, que haverá um novo êxodo, com o eventual desaparecimento ou dissolução do universo. O segunda epístola de Pedro narra, em seu capítulo 3, aguardando e acelerando a chegada do dia de Deus, quando os seus em fogo se dissolverem e os elementos abrasados se derreterem. Nós, porém, de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra em que mora a justiça. Por isso, caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre imaculados e irrepreensíveis na paz. Retomando ao capítulo 65 de Isaías, temos: antes exultai e alegrai-vos sem fim por aquilo que eu crio. Pois faço de Jerusalém uma cidade de júbilo, e de seus habitantes um povo alegre. Vou rejubilar-me por Jerusalém e alegrar-me por meu povo, nela já não se ouvirão choros, nem gritos de dor. Não haverá crianças que vivam apenas dias, pessoas idosas, que não levem a pleno termo seus dias. Pois será jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar os 100 anos passará por maldito. Segundo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 17, o mundo regenerador terá as seguintes características: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria.
A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. E Isaías continua: construirão casa, para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Não acontecerá que um construa e outro more, esta será a terra onde jorrará leite e mel. E quem nos fala afirmativamente? A doutrina espírita. Jerusalém aqui toda a terra prometida. O Deus a quem fomos apresentados é justo e bom, jamais criará uma cidade para que somente nela se viva feliz. Não se fatigarão inutilmente nem terão filhos que morram subitamente, pois eles serão geração abençoada pelo Senhor, e seus filhos os serão igualmente. Antes que tenham invocado eu já os atenderei, ainda estarão falando e eu já os estarei escutando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi, a comida das serpentes será o pó, não farão mal nem causarão estrago em todo o meu monte santo, diz o Senhor. A doutrina espírita brilhava com o seu sol de verdades à nossa frente. Uma nova terra, a terra prometida, governada por Jesus. O instrutor mostrava-nos as provas de tudo o que está escrito na Bíblia, e a doutrina é a única que confirma tudo, através dos seus livros. Isaías capítulo 66. Ao sair, poderão contemplar os corpos dos homens que se revoltaram contra mim, pois o seu verme não morre e seu fogo não se apaga, eles serão objeto de abominação para todos os mortais. Os mansos herdarão a terra. Porém os que se revoltarem contra Deus, que não observarem suas leis, não morrerão, porque Deus não mata. Os que não são dignos do planeta serão levados para as trevas exteriores onde sentirão o ranger dos dentes, o remorso de não ter procurado seguir o Cristo, sofrerão em planetas primitivos, bem longe da terra prometida. O instrutor voltou a tratar do aquecimento que vem ocorrendo no planeta. Presenciávamos o egoísmo e a vaidade do homem provocarem mudanças no clima da Terra. Algumas alterações terão de ocorrer gradualmente, mas o desrespeito ao meio ambiente fará com que as alterações cheguem mais cedo. E repetimos, os homens estão desarrumando uma das moradas da casa do Pai, o planeta Terra. Se as grandes potências não se unirem para conter os abusos, teremos vários cataclismos e a população da Terra sofrerá. O planeta está esquentando, os gases precisam ser contidos e só os próprios homens podem fazê-lo. As grandes indústrias são as responsáveis. Para alguns países, pouco importa se o dióxido de carbono está sendo lançado na atmosfera e se o efeito estufa está derretendo a Antártida, mas a espiritualidade está aflita, preocupada com a falta de bom senso dos homens, que precisam se unir para fazer diminuir o efeito estufa, porque a emissão de gases, como dióxido de carbono e metano, está levando a Terra ao desequilíbrio. A ganância do homem faz com que se acelere a hora da separação, pois os países poluidores são os construtores da estação que levará o homem falido ao chupão. Terminada a pressão, foram-se apagando as luzes daquele belo lugar. Por alguns momentos, aprendemos importantíssimos registros espirituais referentes às mudanças que vêm ocorrendo no planeta. Muito emocionados, acompanhamos a prece do irmão instrutor. Retiramo-nos. Ninguém falava. Para que falar, se os fatos tudo diziam por nós? Capítulo 17. Casa Espírita, uma família. Vendo a todos calados e pensativos, Josué quebrou o silêncio. Bendita doutrina espírita! Quão grande foi a missão de Allan Kardec de codificar o espiritismo, antes um barco sem leme, somente com mediunismo. Allan Kardec, ao codificá-lo, desbravou a floresta quase impenetrável dos mistérios do céu e da terra, isto é, do mundo espiritual e do mundo físico.
Ele acreditou nos espíritos e colocou a voz e o tom acessíveis aos ouvidos antes moucos, para que o homem pudesse compreender a beleza da vida após vida. Antes da doutrina, o homem vivia em sobressalto, com medo de desaparecer com a morte. Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, ressuscitou os profetas que estavam enterrados nos túmulos do esquecimento e os elucidou com o livro dos médiuns e esses porta-vozes dos espíritos, através de um estudo sério, compreenderam que mediunidade é sacerdócio, que o médium dá tudo para o seu próximo e só de Deus recebe o aplauso. Foi ele, Allan Kardec, quem recebeu esse encargo de educar os novos profetas e de transformá-los em cidadãos comuns, sujeitos aos mesmos perigos porque passam as pessoas que não têm o dom mediúnico apurado. Foi ele, Allan Kardec, quem convocou médiuns de todo o planeta e, examinando-os com o bom senso tão peculiar ao seu espírito, deu para a humanidade a grande oportunidade de conhecer um pouco das verdades do mundo espiritual. Trazendo os grupos até esta universidade, nada pretendemos, a não ser que cada um que aqui veio se conscientize de que trabalhar junto aos encarnados não é apenas tornar-se conhecido ou amado por eles, é, antes de tudo, aprender as lições e tudo fazer para colocá-las em prática, em prol da felicidade do próximo. Os espíritos com a tarefa de escrever mensagens e de levá-las até o plano físico tudo devem fazer para se tomarem humildes, porque a terra já tem orgulhosos demais. Ninguém vem até aqui para fermentar-se a vaidade, vem, sim, para aprender a sentar-se nos últimos lugares, e estar sempre de braços abertos para carregar a cruz da responsabilidade. Cada aluno que se junta a nós na tarefa de aprender a conviver com os dois mundos tem de se manter sempre equilibrado. O espírito não pode interromper uma tarefa, por se deixar envolver com disse que disse. O trabalho dos espíritos com os médiuns do plano físico é uma tarefa espinhosa, porque eles têm de viver no mundo dos encarnados, mas não podem se envolver com nenhum deles, nem amigos, nem familiares. Quando largamos no túmulo a veste carnal, também deixamos os vínculos da matéria. Só vem conosco o amor, porque este é imortal, mas o amor não cria dificuldade para o espírito quando é verdadeiro. Nesse instante, olhei ao redor e reparei que Josué falava para todos os grupos que ali estavam para assistir às aulas. E ele prosseguiu. A doutrina espírita vai passar por momentos de dificuldade, quando quase todos os médiuns conhecidos no Brasil viverão momentos difíceis. As trevas tentarão desmoralizar alguns deles e muitos derramarão lágrimas de tristeza. Alguns terão os corações chagados por duras separações de pessoas amadas e por eles respeitadas. Porém, se trabalhamos com eles, temos de nos manter em oração, porque o vento da maledicência deseja dissipar os raios de sol da doutrina espírita. Ela enfrentará a desunião entre os seus seguidores, muitos não se respeitarão e todas essas dissensões serão conhecidas das outras crenças. Entretanto, nós, que trabalhamos no plano físico, não podemos nos envolver e desejar tomar partido por este ou por aquele confrade. Devemos orar para que os ditos espíritas não maculem a bandeira do Consolador. Teremos de nos unir para que um dos médiuns mais queridos do Brasil não veja o seu nome envolvido com escândalos. Que cada um dos alunos aqui presentes ore pelos seus trabalhos no plano físico, para que a doutrina não venha a sofrer com fatos tão tristes que se aproximam. Não será somente o médium que trabalha em sua casa espírita, e é pouco conhecido, que sofrerá ataque e ingratidão. As falanges trevosas estão partindo em busca dos que se melindram por pouco. Irão pregar a desavença entre os espíritas e os médiuns serão as maiores vítimas desses irmãos inferiores. O que aprendamos aqui serve para cada um de nós, porque somos seres pecadores precisando da luz do Senhor, para que Ele ilumine nossos corações. Os ventos sopram, querendo desmoralizar os trabalhos de alguns médiuns conhecidos e respeitados, mas a âncora do espiritismo os manterá eretos, diante da tempestade que se aproxima.
Muitos fatos tristes irão ocorrer na doutrina, porque alguns espíritas estão alheios ao que se passa em seus centros espíritas, falta de estudo, médiuns desequilibrados e outros fatos. Em consequência disso, crescem os detratores da doutrina, que tudo fazem para desmoralizá-la. Que podemos fazer, nós, os espíritos que trabalhamos no plano físico? Perguntei. Basta orientar os médiuns com quem trabalham para que vistam a túnica da humildade, porque é isso que está faltando na doutrina espírita. O Cristo é o grande mestre, o professor da Universidade da Terra, e precisamos sempre recordar sua humildade. Então, por que seres tão imperfeitos estão se julgando catedráticos em doutrina espírita? Não, 1000 vezes, não. O verdadeiro espírita é um peregrino do Cristo, em trabalho no plano físico. Aquele que se elevar será rebaixado. Allan Kardec explicitou muito bem no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 3, este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando-se um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. A finalidade do Espiritismo, principalmente a dos seus médiuns, e a de passar para os outros o exemplo. A responsabilidade daquele que conversa com os espíritos e os vê é muito maior do que a daqueles que não sabem que existem espíritos. As casas espíritas precisam urgentemente se resguardar dos falsos profetas. E nada como o conhecimento da doutrina. Porém, se ela só não basta, os responsáveis precisam se tomar um baluarte de exemplos doutrinários. Já ouvimos alguns irmãos nos alertar de que os dirigentes de casas espíritas precisam acompanhar todos os grupos de sua casa, comparecendo às palestras públicas para saber como andam seus oradores. Se estão estudando a doutrina ou apenas decorando orelhas de livros para contar histórias fantasiosas. Uma casa séria, que deseja que a doutrina seja respeitada, não só cria cursos de palestrantes, mas também exige que eles não deixem de estudar a doutrina. Sabemos que vários ditos oradores espíritas, ao fazerem seus cursos de oratória, abandonam os estudos doutrinários da casa espírita, por se julgarem formados em espiritismo. Todos de uma casa espírita devem estudar, não importa quanto tempo tenham de espiritismo. Se o Cristo nos ofereceu tão grandes exemplos de humildade, porque alguns espíritas, que dizem ser seus seguidores, estão se enchendo de vaidade. As casas espíritas do futuro, para não ficarem aquém do que se passa no mundo, precisam se reorganizar e fazer com que toda a sua diretoria frequente os auditórios de palestras, as cabines de passe, enfim, acompanhe passo a passo o que acontece nos núcleos de trabalhos espíritas, porque, se isso não ocorrer, serão pegos de surpresa. Muitas vezes, querendo educar o público que busca a casa espírita, a diretoria está deixando de se autoeducar. E sem educação doutrinária não existe pureza. A doutrina não tem professores, tem discípulos do Cristo, e quem deseja ensinar precisa, primeiro, inscrever-se na Universidade do Amor e da Humildade. Se isso não ocorrer, assistiremos ao que vem acontecendo, médiuns sendo explorados pelos familiares ou ditos amigos. Os diretores de uma casa espírita têm de frequentá-la diariamente, não a deixando ao léu, sem um acompanhamento mais direto. Os espíritos também têm de voltar a ocupar as casas espíritas, onde, infelizmente, em algumas delas, quando algum espírito se manifesta é chamado de trevoso,
Isso ocorrendo para que seja doutrinado por alguns que se acham com autoridade para fazê-lo. E os espíritos bons, os mensageiros, estão sem condição de dar mensagens, porque faltam médiuns humildes e que não estejam em busca de personalidades conhecidas, mas aptos a servir em nome do Cristo. Muitos médiuns não aceitam que o seu amigo espiritual se chame simplesmente José. Ele quer mais, deseja que seja o José do Egito. Por que isso? Vaidade, apenas vaidade. Se ele é médium conhecedor da doutrina, espera que os espíritos se identifiquem. Zero que falta: humildade e conhecimento. Um médium que estuda a doutrina não cai no ridículo de ficar buscando nomes respeitáveis do espiritismo. Ele não se importa com o nome do comunicante, apenas deve primar pelo valor da mensagem. Como podem observar, os inimigos do espiritismo não são aqueles que nos combatem através da imprensa falada, escrita e televisada, são os próprios espíritas, quando não possuem a dignidade do homem que já foi apresentado a Deus. Sim, apresentado a Deus. Os espíritas são os únicos que conhecem os atributos de Deus, e, quando isso acontece, não podem continuar ignorantes. Ser espírita pela metade não é correto. O espírita tem de ser verdadeiro e viver em espírito e em verdade. O irmão tem razão. Conhecemos uma casa espírita onde todos os que a levantaram, sejam idosos, adultos, jovens, adolescentes ou crianças, vão ao centro quase diariamente e, nos dias de palestra, desde o presidente da casa, todos prestigiam os palestrantes e os analisam. Quando isso acontece, a casa espírita torna-se uma família. Agora, se apenas vamos ao centro no dia em que precisamos, não aprendemos a viver como espíritas, os filhos dos espíritas não terão amigos do centro e isso vai levá-los para o mundo das ilusões. E os espíritas não estão vendo isso. Seus filhos não são espíritas, porque não têm amigos espíritas, têm amigos do mundo físico, materialistas e bem longe do Cristo. Irmão, isso não iria torná-los fanáticos. Não. Em muitas outras crenças, pais levam seus filhos para assistir os cultos religiosos e dificilmente os filhos fogem para outras religiões. Ninguém vê filhos dos crentes casando-se em outras igrejas, porém, vemos espíritas casando-se em igrejas católicas, de crentes e outras mais. Será que é porque no espiritismo ninguém está apto a fazer casamento? Achamos que sim. O mundo materialista corre ao encontro da fantasia e dos espetáculos. E na doutrina o homem fica defronte a uma realidade que, para alguns, é muito dura: pertencer ao mundo e não se escravizar a ele. E aí, nesses casamentos, é que se vê como anda fraca a evangelização das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Os pais espíritas deixam seus filhos escolherem a sua crença e isso já vimos na Igreja Católica. Porque isso aconteceu com a Igreja Católica. Isso ocorreu porque ela pouco ofereceu aos jovens, mas hoje, tudo está fazendo para trazê-los para dentro da Igreja. Infelizmente, estamos vendo, nos núcleos espiritistas, pais, fundadores de centros espíritas, alguns de sua diretoria, não conseguindo levar até seus lares a beleza da doutrina, apenas por não possuírem autoridade suficiente para apresentar a doutrina espírita como ela é, cristalina, educativa, que leva o homem a Deus. Em outras crenças também se combate a droga. Perguntei. A finalidade de qualquer crença deve ser a de educar o homem, para conduzi-lo a Deus. Os espíritas precisam conhecer mais o caminho, pois recebem do alto os esclarecimentos. Hoje, vários livros espíritas alertam os pais para os perigos do mundo físico, e um dos maiores é a droga. Para vocês tanto têm uma ideia de como é terrível o avanço da droga no Brasil. Nos últimos meses foram apreendidas mais de 188 toneladas delas. As autoridades ainda queimaram, este ano, 1.099 plantações da erva, bem como destruíram alguns laboratórios de refino de cocaína.
Há quanto tempo os espíritos estão levando até os encarnados, principalmente as famílias, o alerta e quantos filhos dos ditos espíritas não estão envolvidos com droga? Muitos desses espíritas dizem que a espiritualidade não deveria se envolver com a droga, que esse assunto cabe às autoridades. A doutrina não tem autoridade para salvar almas. Como estamos vendo, alguns espíritas ainda pensam que ser espírita é apenas conhecer alguns livros doutrinários. A finalidade deste trabalho, que estamos esses dias realizando junto a vocês, e a de despertar os espíritas para a chegada do novo milênio, dizer-lhes que basta de brincar com os mortos. Espiritismo não é isso, e muito mais. É ser apresentado a verdade e, com ela no coração, partir em busca do caminho que leva a Deus. E quem deseja partir sozinho? Acreditamos que ninguém. Cada homem deseja levar os seus entes queridos junto a si. Agora, para que isso venha a acontecer, precisamos unir os espíritas para a grande caminhada. Moisés lutou pelo exército de Deus, mas o povo desejou a violência e as tábuas da lei se quebraram para a humanidade, que esqueceu as leis morais. Jesus veio à terra dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quantos ainda matam em seu nome, quantas guerras religiosas ocorrem em defesa do Cristo. Até hoje, ele não é compreendido, ainda julgam que Jesus seja Deus e o Espírito Santo, e que ainda se ire contra o seu povo. Muitos se julgam com o direito de jogar pedra nos que não pensam como eles, a maneira através da qual amam o seu Cristo. Portanto, não venhamos a fazer o mesmo com o Consolador prometido por Jesus. Não sejamos mais um no meio de uma multidão fanática, sejamos conhecedores dos dois mundos, tudo fazendo para nos tomarmos dignos das promessas do Cristo. Se encontramos o Consolador prometido, porque agimos como os fanáticos religiosos, dividindo-nos, não respeitando a doutrina do amor e do conhecimento, que é a doutrina espírita. Os espíritas precisam parar e voltar a construir casas, e não igrejas, porque as casas podem ser transformadas em lares e o homem da era atual está precisando de lar, de amor e de paz. A casa espírita fria, sem vida, sem amor, não terá futuro, porque só contará com frequentadores e não formará a família do Cristo, onde todos se amam e se respeitam entre si. Se a família espírita não se amar, não são os de outras crenças que irão amar os espíritas. Ao contrário, se eles pudessem, matariam os espíritas, como ontem foram queimados alguns cristãos. As aulas que estamos tendo, continuou Josué, têm a finalidade de preparar todos os espíritos com a incumbência de levar mensagens para as casas espíritas, para que o façam com este alerta. O espiritismo precisa se unir em torno de uma só bandeira, a do amor. Alguns podem estranhar esta nossa peregrinação por todos esses lugares, mas queremos que a humildade volte aos centros espíritas e que neles não haja os doutores da lei, porque o único mestre que a humanidade tem se chama Jesus Cristo. Se ele se abaixou para lavar os pés dos seus 12 amigos, quem somos nós para nos considerarmos os doutores do espiritismo, desejando desprezar uns aos outros? Que as casas fiquem atentas para o comportamento de cada frequentador, não para atacar os que brincam com nomes respeitados, mas para convidá-los a buscar o estudo, porém sem reunir os alunos em salas onde o instrutor fala e fala, sem aproveitamento nenhum. Não devemos economizar papel, cada estudante de doutrina deve ter sua apostila, muito bem elaborada, pois os instrutores escolhidos pela casa precisam atingir o coração daquele que deseja estudá-la. Como seria maravilhoso se, em cada sala de aula, estivesse alguém de cabelos brancos e seus 40 anos de doutrina, dando exemplos para os mais novos, mostrando que o estudo doutrinário é dinâmico e que ninguém se forma em espiritismo. Cada espírita é um eterno aprendiz da doutrina, pois seus ensinamentos são infinitos. Nela não temos líder, pastor ou autoridade doutrinária, temos irmãos em Cristo, tentando chegar a Deus, ajudando-se uns aos outros.
Josué se calou, mas nós o abraçamos, emocionado. Irmão, estamos há vários dias estudando em diferentes faculdades, e como aprendemos sobre espiritismo? Porque todos os que escrevem junto aos médiuns não estão tratando do mesmo assunto, aperfeiçoamento moral. Simplesmente, Luiz Sérgio, porque poucos são os médiuns que desejam se tornar, realmente, tarefeiros de Jesus. Mediunidade é sacerdócio, e infelizmente o que mais estamos vendo são médiuns cantando vaidade por todos os lados. A finalidade da doutrina é educar, e quem mais precisa ser educado são os médiuns, pois basta receberem um só livro para se julgarem isentos de visitar doentes, frequentar a casa espírita, enfim, trabalhar na caridade, porque só ela é o caminho que nos leva a Deus. Josué, acho lindo este lugar e queria agradecer a Deus por aqui nos encontramos. Ele nada respondeu, apenas nos convidou a segui-lo, e nós o fizemos com respeito. Capítulo 18. Filantropia e caridade. Chegando a outra faculdade, que era toda cor-de-rosa, fomos recebidos por Aurora, que nos cumprimentou. Passamos por um lindo jardim florido, para depois chegarmos a um belíssimo auditório, onde fomos recebidos pela irmã Caridade, Aldes Sulis, a dinâmica trabalhadora da doutrina, que leva as obras sociais para frente. Ficamos felizes por reencontrar Aldes Sulis e permanecemos alguns minutos conversando. Aldes levou-nos até o auditório, onde falou sobre a diferença entre caridade e filantropia. A caridade é a alma do homem, voando em direção ao próximo, e filantropia é a esmola, também válida, com a moeda do próximo. Porém, trabalhar com a caridade é trabalhar para Jesus, e fazer o filantropia é trabalhar com a matéria. Encontramos muitas pessoas fazendo filantropia, e não caridade. A filantropia leva o carente até um abrigo e muitas vezes o joga ali, sozinho, sem ninguém. A caridade, não, tira os filhos do abandono e torna-se mãe deles. Dificilmente um caridoso toca a trombeta para anunciar seus gestos. Ao contrário, quem faz filantropia tem de chamar atenção sobre o que faz, porque tudo o que é feito sem amor torna-se pó e é esquecido. Aldes Sulis comentou: se os espíritas não voltarem a fazer caridade, sentirão o ranger de dentes, porque a caridade é de Deus. Ela nivela os homens e faz com que o homem caridoso compreenda e perdoe os erros alheios. Porém, a filantropia mistura dinheiro com doutrina e, quando isso acontece, é o mesmo que misturar o joio com o trigo. Foram muitas as perguntas sobre os bazares espíritas, a responsabilidade de seus trabalhadores, que têm por meta organizar e trabalhar com Deus. Com carinho, Aldes Sulis esclarecia: caridade é ter Deus no coração, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Entretanto, dizer-se espírita e não abrir a mão nem para louvar, como iremos até os que de nós precisam, é que para servir temos de estar bem conosco mesmos. A filantropia queima as mãos dos reais seguidores do Cristo. O homem, para levantar casas espíritas, tem de viver bem, ser bom pai de família, saber bem educar seus filhos e respeitar familiares e amigos. O espírita que faz da caridade sua razão de viver não está preocupado com a filantropia, que necessita da ajuda de governantes e vive sob o jugo da burocracia. O caridoso tira do seu próprio bolso ajuda para os necessitados. O verdadeiro espírita cristão, cujo lema que procura seguir é Deus, Cristo e caridade, jamais deixa de fazer algo em prol do próximo por falta de recursos. O trabalhador do Cristo sai à rua em busca de ajuda, porém, para ser respeitado, ele tem de apresentar trabalho. Na era moderna, está muito difícil uma casa espírita se manter pedindo ajuda aos seus frequentadores. A diretoria tem de criar em sua casa as frentes de trabalho. O artesanato, tão bem executado pelo apóstolo Paulo e por outros abnegados seguidores do Cristo, ainda é um abençoado ofício.
Se ficarmos somente esperando o público vir em auxílio da casa, ela estará sempre suja e mal cuidada. A caridade começa em casa, principalmente em nosso núcleo de trabalho. A doutrina veio para tirar o egoísmo e o orgulho do coração do homem, e nada melhor do que o trabalho voluntário de limpeza no centro espírita, para fazer tombar o orgulho de muitos corações. E tão fácil fazer a caridade com o dinheiro alheio, porém a caridade ensinada por Jesus é a do amor ao próximo e o homem só vai praticá-la à medida que for tornando-se bom e humilde. Se o homem não deixar de ser avaro, jamais se tornará espírita, porque o espiritismo é a ressurreição do homem, ele morre para renascer, mesmo sem ter desencarnado. No espiritismo, chegamos em busca de algo e poucos sabem que esse algo mais é a tão sonhada paz da consciência. Ao chegar à doutrina e continuar prepotente, orgulhoso, avaro, maledicente, muito mal estaremos fazendo a nós mesmos. Será melhor que estejamos longe da revelação espírita, porque aí poderemos nos dizer ignorantes. Quem abre a porta do túmulo e passa a acreditar que existe vida após vida e que cada um tem de prestar contas dos seus atos não pode, de maneira nenhuma, continuar mal, prepotente, egoísta, avaro, porque quando adentramos o Espiritismo conhecemos o verdadeiro Cristo, que não fundou nenhuma religião tradicional, das que hoje existem. Ele, o mestre de obras de Deus, continuou a construção iniciada pelo seu precursor, Moisés, construção na qual, como governador do planeta, ele não só edificou o maior templo que alguém já contemplou no plano físico, como mostrou a cada encarnado a maneira certa de amar a Deus, através do próximo. O templo que o Cristo construiu se chama Edifício da Fraternidade, onde todos são irmãos, não importando a crença que professe, e sim o que cada um carrega na consciência. A caridade ensinada por Jesus foi por ele considerada o maior mandamento, o amor duplo. Não vimos o Mestre ordenando que apedrejassem os gentios ou que chamassem os samaritanos de loucos. Ele curou o filho do soldado romano e, olhando carinhosamente para Zaqueu, ofereceu-se para pernoitar em sua casa. Essa é a lição de caridade que o Cristo deixou aos homens. Porém, se somos os doutores da lei, atacando este ou aquele que não pensa da nossa maneira, estamos do lado errado. O nosso ídolo não é o Cristo, é Pilatos, Herodes, Caifás. O seguidor do Cristo está tentando limpar sua túnica nupcial para comparecer à festa que Deus vem preparando para seu filho muito amado, a festa das bodas, quando os mansos herdarão a terra. E como os ditos seguidores de Jesus irão comparecer, se suas vestes estão sujas de orgulho e vaidade? Se os espíritas sabem que fora da caridade não há salvação, porque ainda confundem caridade com filantropia. Sim, filantropia, porque são poucos os que fazem a caridade ensinada por Jesus. O caridoso a ninguém agride e não se julga mais inteligente ou instruído do que aquele que ele gosta de criticar. Pena que existam ainda no meio espiritista tantos orgulhosos e pseudo-sábios, que julgam saberem mais do que o Cristo, porque não aceitam a caridade como lema da salvação. É com imensa alegria que visitamos alguns centros espíritas em pequenas cidades brasileiras, onde a caridade é praticada verdadeiramente e seus frequentadores lutam para se tomarem dignos irmãos em Jesus. Os centros espíritas precisam conhecer o mundo dos espíritos, a disciplina que existe no plano espiritual, para que seus presidentes e diretores se conscientizem de que a disciplina é verdadeira nas colônias de evangelização. O que os espíritos pedem aos encarnados é que cada um ame o seu próximo, como Deus nos ama. O mal de algumas casas é desejar evangelizar somente os espíritos, esquecendo-se de educar o homem, mergulhado no poço do orgulho e da vaidade. Na casa onde só se pensa em defender a doutrina espírita estão se esquecendo da finalidade da doutrina, que é o conhecimento que liberta o homem dos seus erros. Os espíritos precisam dos encarnados, mas não da maneira como alguns espíritas julgam.
Os hospitais do mundo espiritual possuem espíritos superiores, que cuidam dos irmãos menores, levando-os até a realidade dura de suas consciências. Conscientizem a todos de que a doutrina veio para salvar almas, a fim de que os que a procuram não esperem recompensa material. A doutrina é um campo de trabalho onde o homem tem de arar a si próprio para que a vinha do Senhor prospere. Frequentar casas espíritas somente para tomar passes e assistir a palestras é muito pouco. Quem chega à fonte da vida eterna tem de emergir de corpo e alma, para se purificar para a eternidade. Conhece-se o verdadeiro espírita quando ele coloca os passos nas pegadas do Cristo e adota a cada irmão como um pedaço de si mesmo. Trabalhamos com a caridade em terras brasileiras e ficamos muito tristes quando presenciamos alguns que trabalham na parte social da casa espírita apenas pedindo ajuda ao público, quando a caridade deve partir de dentro para fora, primeiro a diretoria, depois os médiuns da casa, aí sim, chega-se ao público, porque a doutrina segue o Cristo e a casa que respeita o seu evangelho não faz comércio da sua fé. Acreditamos na caridade verdadeira, aquela do óbolo da viúva. Não queremos que em nossa doutrina aconteça a triste realidade que vem ocorrendo em certas igrejas ditas cristãs, onde aqueles que as buscam têm de pagar por sua crença e a caridade. Acreditamos, não existe. Quando os espíritos tocarem as trombetas para tirar a cera dos ouvidos dos encarnados, chegará até eles a sinfonia do amor eterno, chamada caridade. Entretanto, só os bons abraçam, pois bem sabem que ela nos conduz a Deus. Um dia alguém perguntou a Francisca Teresa, que é a caridade para você? Com voz embargada, ela respondeu, não temos ainda humildade suficiente para praticá-la como Jesus nos ensinou. Portanto, não sabemos responder a sua pergunta, o que seja o caridade para nós. Quantos, só porque oferecem uma simples cesta básica, dizem, eu faço caridade? Quantos, porque vão a lugares humildes, dizem, orgulhosos, eu adotei uma família? Quantos fazem a campanha da fraternidade e dizem, os meus pobres? Outros chegam a esses lares pobres, de chão batido, barracos feitos de tábuas, com ares de doutores da higiene, dando ordens, ensinando os mais necessitados a cuidar da casa. Será que estão certos? Para nós, não. Em nenhum instante, Jesus tratou um pobre desvalido com arrogância. Quem leva as cestas básicas aos lugares pobres não tem o direito de humilhar os pequeninos. Eles necessitam de amor e respeito. O Cristo muito bem nos ensinou isso, na passagem de Zaqueu. Ele não disse com arrogância, vou até sua casa para lhe doutrinar, para você se salvar. Não. O Cristo respeita os imperfeitos, e quem somos nós para nos julgar em condição de querer adotar os pobres de Deus? Praticar caridade, voltamos a dizer, não é fazer filantropia, é entregar-se de coração ao trabalho do Cristo e recordar que somos apenas aprendizes na deslumbrante Universidade da Caridade, construída por Jesus para salvar almas. Aquele que deseja sobressair com a miséria do próximo não pode se dizer espírita, porque a doutrina veio para tomar melhor as criaturas, e nada mais eficaz para curar a lepra da imperfeição do que a prática da caridade. Irmã Aldes Sulis, qual a caridade mais importante, a moral ou a material? Luiz Sérgio, ouvimos alguns espíritas justificando a sua avareza, ao dizer que a caridade moral é mais importante, porque consiste em se suportarem uns aos outros. Mas isso não é caridade, é dever de cada filho de Deus. Quando suportamos as falhas do nosso próximo, estamos respeitando as leis morais. Quando ouvimos com respeito um tolo, não nos podemos envaidecer, dizendo que somos caridosos. Isso, voltamos a repetir, é dever de um homem de bem, que vive em paz consigo mesmo. Que nos desculpem os avarentos, mas caridade é muito mais que isso. A caridade é uma coxa de retalhos, costurada com a linha do amor duplo. A caridade, quando a praticamos com as duas mãos,
É um abraço de amor a Deus. A caridade feita com total desprendimento é um salto em direção a Ele. A caridade verdadeira é praticada no silêncio do nosso encontro com Deus. A caridade é a conversa do Filho com o Pai Todo-Poderoso, porque quando tocamos a trombeta estamos fazendo a caridade para ser vista pelos nossos irmãos, para sermos admirados pelos homens pecadores iguais a nós. Essa também é válida, mas ela voa rasante, é uma pipa que sobe, mas não vai muito longe, pois está presa pelo carretel chamado vaidade. Porém, a caridade verdadeira é um coração repleto de amor, que chega até Deus levado pelas mãos abençoadas do Mestre da Caridade, Jesus. O espírita tem de levar a caridade para dentro do seu lar e fazer com que sua família venha saborear esse néctar da salvação. A caridade começa em casa, pais caridosos, filhos caridosos. Caridade se aprende e contagia, e a doutrina veio para ensinar o homem a fazer caridade. Todos sabem que os verdadeiros espíritas fazem da sua vida um hino de caridade. Um espírita avaro é uma árvore sem raiz. Um espírita avaro é um poste sem lâmpada. Um espírita avaro é uma terra infértil. Um espírita avaro é um rio sem água. Um espírita avaro é um homem sem coração. Um espírita avaro é uma árvore sem frutos. Um espírita avaro é a noite sem estrelas. Um espírita avaro é um rosto sem sorriso. Um espírita avaro é instrumento sem som. Um espírita avaro é um jardim sem flor. Um espírita avaro é um jardineiro sem jardim. Um espírita avaro é uma hidrelétrica sem água. Um espírita avaro, enfim, é um falso profeta. Quem desejar melhor conhecer a caridade, busque o Antigo Testamento, Eclesiastes, capítulo 5. É melhor não prometer, do que prometer e não cumprir. O lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. O espírita não pode ser avaro. Ainda em Eclesiastes capítulo 5. Há uma triste desventura, que vi debaixo do sol, as riquezas entesouradas para a desgraça de seu dono. Como veio do seio de sua mãe nu, como veio assim há de partir de sua propriedade, não levará consigo um punhado sequer. Quem diz isso não somos nós, os espíritos, sim o Eclesiastes, deixando para todos nós a advertência. Em Eclesiástico capítulo 7. Estende tua mão também ao pobre, a fim de que tua bênção seja completa. Como o espírita pode negligenciar a caridade? Só ela cura a lepra do orgulho do espírito. A cada dia a terra irá precisar mais dos caridosos. Em cada esquina depararemos com alguém que nos estende as mãos. Os indiferentes passam, mas o Cristo tem piedade deles e sempre existirá alguém que lhes prestará ajuda. Sem caridade, o mundo terráqueo seria muito pior, mas existem pessoas muito boas que se preocupam com os desvalidos. Os espíritas não podem expulsar Jesus de suas casas, e isso ocorre quando elas não fazem caridade. Dizem alguns que não é a finalidade da doutrina fazer caridade. Como não, se todos nós conhecemos o seu lema? Isso é conversa de avaros. A finalidade de qualquer crença é louvar a Deus e respeitar o próximo. E como podemos respeitar alguém que está com fome, sem lhe dar de comer? A caridade deve brilhar no coração de todos aqueles que frequentam uma casa espírita, e a primeira providência do presidente da casa é apresentar ao espírita novato o trabalho da caridade, pedindo-lhe um pedaço de pão, um pouco de arroz, enfim, todos os que adentram a casa devem assumir um compromisso para com Deus e o próximo. O centro não deve pedir para suas obras de construção, de conservação, enfim, só deve pedir ao público e os iniciantes, víveres para as cestas básicas. Caridade também se ensina nas casas espíritas, porém, para saber ensiná-la, tem de possuí-la no coração. Se não for assim, as palavras serão levadas pelos ventos da indiferença. Audisse-lhes, como centros espíritas podem se manter? Perguntou Joanito. Cada centro deve adotar uma maneira de sustento, criando departamento de artesanato, restaurante, fazendo almoços todos os domingos,
para a construção ou manutenção da casa, e a diretoria tirar do próprio bolso dinheiro para comprar os ingredientes. O centro espírita não pode ter despesas. Aí é que conhecemos os desprendidos. Alguns são espíritas até não terem de gastar com a casa. O que não está certo é pedir dinheiro para o frequentador casual do centro ou vender rifas.